Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Olá a todos, esses dias eu estava assistindo nada menos do que o famigerado Redcast. E por ocaso do Redcast, eu estava vendo um debate do Paulo Cogos com o Renato 38. A gente debatendo sobre diversos temas. E no finalzinho desse podcast, você teve ali uma discussão entre Cogos e o 38 acerca da figura da Santíssima Virgem Maria. Então, vocês devem perceber aqui desde já que esse vídeo possui uma extensão muito longa. Por isso que eu tentei fazer com que ele fosse acompanhado de uma gameplay, para que vocês pudessem tornar esse vídeo mais tranquilo de vocês acompanharem, né? Escolhi a gameplay do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 precisamente porque eu estou me preparando para o lançamento do novo, né? Que vai lançar um para PS5 agora. Então, eu peço que vocês me acompanhem até o final, porque esse vídeo não vai ser um vídeo comum. Esse vai ser um super vídeo, um vídeo que você vai perder perpetuamente sua dúvida acerca do assunto. E qual vai ser o meu objetivo aqui? O debate do Paulo Coelho com o Renato 38, ele se refere a cristianismo. O 38 falou que ele não entendia bem de cristianismo e que ele tinha dificuldade de aceitar a posição católica acerca da Santíssima Virgem Maria. Então, eu vou aproveitar isso, vou aproveitar essa deixa para iniciar aqui um vídeo que eu talvez até faça uma série que vai se estender bem além desse debate acerca de Maria ou não, que é uma série de vídeos de introdução ao cristianismo. E nessa série de vídeos de introdução ao cristianismo, a gente vai esclarecer tudo. Então, quando a gente chegar a falar provavelmente de Maria, a resposta vai parecer tão clara na cabeça de vocês que vocês não vão ter mais dúvida, entendeu? Mas eu peço que vocês me acompanhem aqui até o final. Eu peço essa atenção. Pode ver esse vídeo de uma forma parcelada, pode ver de pouco em pouco, mas aqui eu estou tentando trazer para vocês conteúdo de qualidade, entendeu? E esse conteúdo de qualidade ele vai vir não só da minha boca própria, não. Vai vir de bons autores, de textos razoáveis, que possam permitir para vocês um verdadeiro crescimento intelectual, entendeu? Então, vamos fazer isso aqui, mas antes eu peço, isso aqui é um esforço longo de 1 hora, eu peço que no mínimo, assim, vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, até para movimentar esse algoritmo e permitir que mais pessoas tenham acesso a isso, né? Mais pessoas que podem ter um fruto de um vídeo mais inteligente, um vídeo mais longo, que não é esses videozinhos de influência fazendo polemiquinha, né? Então vamos lá, vamos para coisa boa. Então, entre os textos que eu escolhi, a gente vai iniciar com uma série feita por um blog oculto que poucas pessoas conhecem, né? O que tem de melhor no Brasil hoje de produção intelectual, em geral, são pessoas de blogs ocultos, escondidas, que o grande público não sabe nem quem é. Mas vamos lá, isso aqui é o blog hugorf.blogspot.com. E o texto é Cristianismo para Adultos, parte 1, Introdução ao Teísmo, por Hugo Rossi Figueroa. E aqui ele coloca, se você gostou do texto, cogite doar ao Pix do autor, pixugorf.gmail.com. Então vamos lá, vamos começar com o texto que começa com a poesia. Não é, no vasto mundo, por imenso que ele pareça a nossa mocidade, que a alma sacia o seu desejo intenso. Na esfera do invisível, do intangível, sobre desertos vagos soledade, voa e paira um espírito impassível. Poema de Antero de Quental. Baseando-me na minha própria observação, acredito que o grande problema na compreensão do cristianismo parece estar ligado à deterioração da qualidade do ensino religioso ao longo do tempo. A concepção de Deus, que persiste na mente da maioria, é frequentemente simplista, especialmente quando comparada às complexas e profundas explorações teológicas desenvolvidas ao longo da história. Essa deficiência no ensino contribui para um entendimento mais infantil do cristianismo, falhando em promover uma abordagem mais madura que satisfaça pessoas adultas. Não tenho a intenção de criar um novo sistema cristão baseado em minhas próprias ideias, nem de revelar qualquer verdade oculta como se fosse um santo ou um profeta enigmático. Reconheço que não possuo inteligência, a capacidade ou o caráter necessário para assumir tais papéis. Na realidade, sou apenas alguém perturbado pelo fato de que informações simples e amplamente acessíveis têm sido transformadas em tesouros ocultos e inacessíveis para a maioria. O primeiro passo para alcançar esse objetivo é eliminar uma visão simplista de Deus, como um homem barbudo com superpoderes do céu. Essa imagem, que muitas vezes serve apenas como uma ferramenta didática para a instrução infantil sobre religião, não reflete a perspectiva dos cristãos sérios
e nem o entendimento profundo da revelação divina, a qual está consolidada, mas não exclusivamente, nas Escrituras Sagradas. É imperativo substituir essa concepção superficial por uma compreensão mais madura e respeitosa da natureza de Deus, conforme revelado e estudado ao longo da tradição teológica cristã. De forma preliminar, é necessário perceber que o cristianismo nunca afirmou que Deus é uma abstração, um simbolismo ou uma figura de linguagem. Pelo contrário, o cristianismo afirma que o Deus descrito na Bíblia é uma entidade real e concreta. A presença e a atuação de Deus são entendidas como intervenções diretas e tangíveis na história. Essa percepção de Deus não se limita às narrativas das Sagradas Escrituras, mas é também antecipada e sustentada por observações anteriores à redação dos textos sagrados, uma vez que ordem e complexidade do mundo natural são vistas como manifestações do poder e da intenção divina, tal que explica o apóstolo São Paulo. Pois então, a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Ao examinarmos as Sagradas Escrituras, encontramos diversas passagens nas quais Deus revela aspectos de sua natureza. No Antigo Testamento, quando Deus é perguntado sobre sua identidade, ele responde com a expressão "Eu sou o que sou". Êxodo, capítulo 3, versículo 14, indicando que ele não é definido por qualquer coisa específica, mas é o próprio ser em sua essência. No Novo Testamento, encontramos outras revelações que ampliam nossa compreensão de Deus. Em um momento, Jesus afirma ser a verdade. João capítulo 14, versículo 6, ressaltando sua identidade como fonte última da verdade. Em outra passagem, a declaração de que o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. A expressão verbo traduz o termo logos, cuja riqueza de significado não é totalmente capturada na tradução portuguesa. No original, lê-se kai theon eno logos, que pode ser traduzido como o Logos era Deus, enfatizando a ideia de um princípio divino essencial e eterno. Assim, surgem algumas palavras-chave: ser, verdade e logos. Para aqueles familiarizados com o estudo da filosofia, é evidente que não estamos nos referindo a um ser mitológico ou a um super-homem das antigas, mas a conceitos filosóficos profundos que abordam a pureza da realidade. Quando falamos de Deus, estamos nos referindo ao princípio do ser, aquilo que dá existência a tudo, a verdade, o que é absolutamente verdadeiro e inabalável, e ao Logos, o princípio racional e organizador do cosmos. Infelizmente, os conceitos discutidos não possuem um rigor absoluto. Não é possível fornecer uma definição exaustiva para qualquer um desses três termos, pois eles transcendem a nossa capacidade cognitiva completa. Nossa capacidade de entender e conhecer é intrinsecamente limitada. Até mesmo um materialista admitiria que nossa existência é ínfima em comparação com a vastidão do universo. E, por consequência, nossa capacidade de compreender tudo o que é extremamente restrita. Sobre a dificuldade de dar um conceito claro para o que é Deus, explica São Tomás de Aquino. Segundo o filósofo, as palavras são sinais dos conceitos, que são semelhanças das coisas, por onde, é claro, que as palavras se referem às coisas que devem significar, mediante a concepção do intelecto. Logo, na medida em que uma coisa pode ser conhecida por nós, essa mesma pode ser por nós nomeada. Ora, como já demonstramos, nós não podemos ver a Deus em essência, nessa vida, mas somente o conhecemos por meio das criaturas e por via da causalidade, da excelência e da remoção. Portanto, nós podemos nomeá-lo por meio das criaturas. Não, porém, que o nome que designa e exprima a divina essência como ela é, assim como a palavra homem significa a essência do homem tal como é, exprimindo-lhe a definição que lhe declara a essência, pois a noção significada pelo nome é a definição. Ora, sendo Deus simples e subsistente, atribuindo-lhe nomes abstratos para lhe exprimirem a simplicidade, os nomes concretos para lhe exprimir a subsistência e a perfeição, embora todos esses nomes sejam deficientes para lhe exprimirem o modo de ser, assim como nosso intelecto não o conhece nessa vida tal como é. São Tomás de Aquino, Suma Teológica, primeira parte, Tratado do Deus Uno, questão 13, artigo 1º. É importante notar que, embora o conhecimento sobre o divino seja intrinsecamente limitado e deficiente,
os símbolos utilizados para expressar algo sobre Deus não são completamente incompreensíveis. Termos como verdade, ser e logos ainda ressoam em nossas consciências, mesmo que não consigamos escrevê-los ou compreendê-los em sua totalidade. Para ajudar o leitor a se situar melhor nesse contexto, proponho os seguintes exercícios. Primeiro exercício: a experiência do ser. Autoobservação. Observe a si mesmo por um momento. Você sabe que é algo. Sua própria existência é evidente para você. Observação do mundo ao seu redor. Da mesma forma, você reconhece que tudo ao seu redor também é algo. Cada objeto ou ser tem a sua própria existência. E aí a gente vai para o segundo exercício, a intuição da verdade. Verdade e falsidade. Intuitivamente, você percebe que tudo que é verdadeiro. O que não é falso. Por exemplo, ao afirmar eu não sou um cachorro, você está dizendo que é falsa a afirmação de que você é um cachorro. A correspondência da realidade. A verdade implica em uma correspondência com a realidade. Algo que deve ser verdadeiro em sua essência. A comunicação do ser. Expressão intrínseca. Todo ser comunica algo sobre si e sobre os outros. Existe uma interconexão de significados e relações. Por exemplo, você pode discernir as diferentes similaridades entre você e seu cachorro. Diferenças e similaridades. Ambos existem, você e o cachorro, mas possuem naturezas distintas, que podem ser compreendidas e comparadas. Quarto exercício. A transcendência do ser. Leis fundamentais. Você sabe que pertence a uma dimensão do ser que o transcende. Sua existência é regida por leis físicas, biológicas e químicas, entre outras. A experiência natural. Embora essas leis sejam complexas de descrever, elas são naturais de vivenciar. Sua própria existência pressupõe a existência dessas leis. A percepção do logos. Essa reflexão nos conduz à noção grega de logos, um termo multifacetado que abrange conceitos como razão, fundamento e lei. O logos pode ser compreendido como um princípio que confere razão e ordem ao ser, funcionando como uma lei interna que rege a existência. Assim, ao falarmos de Deus, estamos referindo a esses conceitos fundamentais. Deus como a verdade absoluta, o ser supremo e o logos primordial. Deus é a fonte que fundamenta e ordena toda a realidade, proporcionando a coerência e estrutura em que percebemos nossa experiência no mundo e de nós mesmos. Com essa base, vamos realizar novos exercícios mentais para aprofundar nossa compreensão sobre Deus, agora que temos uma visão mais clara. Para isso, utilizemos o exemplo de computador. Exercício do exemplo do computador. Estado atual. Computadores são comuns e amplamente utilizados. Descoberta histórica. No passado, a existência e a natureza dos computadores não era conhecida pelos seres humanos. Criação. A invenção do computador foi possível devido ao conhecimento das leis naturais que estavam presentes mesmo antes de serem descobertas. E a gente vai para o segundo exercício dessa parte. Possibilidade preexistente. Antes da criação do primeiro computador, as leis que possibilitaram sua existência já estavam presentes na natureza, mesmo que o homem ainda não conhecesse essas leis. O ser do computador é uma possibilidade pré-existente, que existia antes de se materializar no tempo e espaço. Implicação filosófica. Isto ilustra que o ser independe das categorias temporais e espaciais. Terceiro exercício. Característica do ser. Autonomia e transcendência. O ser existe de forma autônoma e transcendente em relação a todas as coisas particulares, como computadores e seres humanos. Isso significa que o ser é independente e não se limita às características ou categoria das coisas individuais. Onipresença. Apesar de ser transcendente, o ser está presente em todas as coisas. Dessa forma, ele é onipresente, abrangendo todas as realidades individuais, sem com ela propriamente se confundir. Dessa forma, podemos afirmar que a nossa compreensão do termo ser não se limita ao ser de uma coisa isolada. Pelo contrário, o ser abrange todos os modos de existência e todas as coisas em sua totalidade, mesmo aquelas ainda não materializadas.
o ser não só engloba as coisas em seu formato atual, exemplo, um computador já feito, mas também todas as possibilidades que essas coisas podem concretizar. Os computadores aperfeiçoados com a tecnologia do futuro. Além disso, ele abarca as coisas também em seu potencial não realizado, por exemplo, os computadores que não são construídos. Não bastasse, também contém em si as possibilidades de realização ou não de alguma coisa quando em contato com as outras. Exemplo, as matérias-primas que, dependendo do manuseio ou não delas pelos homens, podem se tornar computadores. Portanto, esse Deus é perfeito, pois ele incorpora a plenitude de todas as coisas sem ter nenhuma perda. Isso é o perfeito, né? É importante que o leitor não se deixe levar pelas palavras como se elas representassem uma realidade separada daquela que vivemos. O que está sendo escrito aqui é, na verdade, a realidade que você experimenta todos os dias. Nesse exato momento, estou apenas afirmando que as coisas não existem em realidades distintas. Você existe junto com elas, na mesma realidade, dentro do ser. Por exemplo, durante o café da manhã, você utiliza o garfo e a faca para cortar sua comida dentro de uma única realidade. Não há uma realidade isolada para o garfo, outra realidade isolada para a faca, outra para você e outra realidade para a comida. Tudo ocorre de forma uniforme na experiência do ser. O garfo segura a comida, enquanto a faca a corta em pedaços menores, que entram no seu corpo para realizar todo o seu potencial nutritivo. Não existe nenhum fracionamento na realidade. Se é verdade que a realidade é uma só e o ser engloba a plenitude de todas as coisas sem se fracionar, é necessário que o ser também englobe faculdades humanas. Afinal, o ser humano também não é uma entidade separada da existência. Dessa forma, é razoável inferir que, dado que os seres humanos possuem consciência e são capazes de exercer a razão, o ser também deve conter em si consciência e razão. Dessa forma, o ser não é apenas uma força estática da natureza, mas uma entidade dotada de capacidade racional. Além disso, ele possui plena consciência e plena razão, pois, como dito anteriormente, integra em si todas as coisas sem perda. Ao acumular a plena razão e a plena consciência, podemos chamá-la de onisciente. A mente de Deus é a inteligência subjacente a todas as coisas, caracterizada por uma consciência racional e autoconsciente. Com isso, podemos retornar a outro termo atribuído por Deus pelas Escrituras, Logos. O Evangelho de São João ilustra essa ideia ao afirmar que, desde o princípio, o Logos estava com Deus e que, sem o Logos, nada foi feito. O termo Logos é entendido como a razão divina, ou a palavra de Deus, que é a fonte e a causa de todas as coisas. Assim, tudo o que existe e tudo o que é possível existir tem a sua origem e fundamento no Logos, que é inerente à mente de Deus. Essa razão divina abrange não apenas o conhecimento de tudo que já foi criado, mas também de todas as realidades potenciais e possibilidades futuras. Portanto, o Logos como expressão da mente de Deus é a base de toda a existência e transformação no universo. Afirmar que Deus é a base de toda a existência e transformação no universo é, simultaneamente, afirmar que o ser acumula em si todas as possibilidades de realização disponíveis na existência. Ou seja, a realidade contém dentro de si toda a capacidade criativa, pois, caso contrário, as possibilidades não realizadas teriam que existir em um mundo isolado e incomunicável, onde nada seria criado. Como existe a clara possibilidade de algo que ainda não existe concretamente vir a existir, há dentro do ser um universo em que o que se concretiza e o que se pode concretizar coexistem. Assim, todas as potências estão contidas dentro do ser, tornando-o onipotente. Portanto, o ser não apenas abarca o que já existe, mas também todas as futuras realizações e potenciais, refletindo a onipotência de Deus. Esse complicado raciocínio é bem explicado por São Tomás de Aquino da seguinte forma: onde se conclui que Deus é dito onipotente por poder tudo o que é absolutamente possível, que é outro sentido da expressão possível. Ora, o ser divino, fundamento da divina potência, é infinito, não limitado a nenhum gênero de ser, mas encerra exemplarmente a perfeição de todo o ser, por onde tudo o que tem ou pode ter natureza de ente está contido na possibilidade absoluta, em relação à qual
dizemos que Deus é onipotente. Continuando seu exame sobre matéria, o autor explica como o conceito de onipotência divina se relaciona mais com as possibilidades reais do que com as contradições lógicas. Dentro desse contexto, Deus não pode criar uma pedra tão grande que ele não pudesse carregar, nem pode ele pecar. Afinal, essas são características que representam a ausência de poder e não sua plenitude. Em outras palavras, são exemplos de impotência, não de onipotência. Portanto, só repugna a noção do possível absoluto do objeto da onipotência divina, o que implica em si simultaneamente o ser e o não ser. Porque isso não está sujeito a ela. Não por deficiência da potência divina, mas por não ter natureza de factível nem de possível. Por onde tudo que não implique contradição está contido nesses possíveis, relativo aos quais dizemos que Deus é onipotente. As coisas, porém, que implicam contradição não constituem o objeto da divina onipotência, por não poderem ter a natureza de coisas possíveis. Por isso, é mais conveniente dizer que não podem ser feitas, em vez de dizer que Deus não pode fazê-las. Nem isso vai contra as palavras do anjo, porque a Deus nada é impossível, pois o contraditório, não podendo ser um conceito, nenhum intelecto pode concebê-lo. O leitor que me acompanhou até esse ponto pode não ter compreendido plenamente todos os conceitos e argumentos apresentados. Reconheço inclusive a possibilidade de ter falhado em alguns aspectos da exposição ou fundamentação da minha tese. No entanto, acredito firmemente que esse texto possui uma virtude inegável. Ele desafia o leitor a abordar o tema de maneira profunda e reflexiva, respeitando a inteligência de um público adulto e amadurecido. No entanto, é importante reconhecer que, embora o texto tenha se proposto expor um cristianismo para adultos, ele apresentou argumentos que poderia se aplicar a qualquer forma de teísmo. Praticamente tudo que foi discutido aqui pode igualmente ser relevante para outras religiões monoteístas. Por essa razão, os argumentos desse texto serão aprofundados em futuros escritos que explorarão especificamente o papel central de Jesus Cristo dentro da percepção dessa religião, acerca do fundamento do cosmos ao seu redor. Nesse ponto, eu converso com vocês. Tem aqui uma última mensagem do autor, que é: se gostou do texto, cogite doar ao Pix do autor, pixugorf@hotmail.com, pixugorf@hotmail.com. Terminado esse primeiro texto do autor, tem ainda mais 2 textos a serem lidos. E é só no terceiro texto que a gente vai falar sobre essa resposta ao tema do 3/8, que é a questão de Maria. Então, segura aí um pouquinho. Vamos chegar também a esse ponto, mas vamos primeiro falar de Jesus Cristo. Então vamos lá. O texto é Cristianismo para Adultos, parte 2, Cristo Imperativo Cósmico, que também é do Ross Figueroa. Ele também coloca já desde o início o Pix dele, pixugorf@hotmail.com, e ele começa com esse poema, é o segundo texto dele. Desce do céu imenso Deus menino, para encarnar a Virgem soberana. Por que desce divino em coisa humana? Para subir o humano a ser divino. Luís Vaz de Camões. No texto anterior, foram expostas e explicadas algumas características proeminentes que os cristãos associam a Deus. Com base nesse entendimento, é essencial aprofundar-se na figura central da religião cristã, Jesus Cristo. Dessa forma, é necessário aqui discutirmos as afirmações que as próprias Sagradas Escrituras cristãs fazem acerca da figura central de sua fé. No Evangelho de São João, é dito que o Logos, que é Deus, se encarnou e habitou entre os homens, assumindo a forma humana. Vejamos. No princípio existia o verbo Logos, e o verbo Logos estava junto de Deus, e o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como de filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunha dele e clama: esse era aquele de quem eu disse: o que há de vir depois de mim é mais do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós participamos da sua plenitude, e recebendo graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi trazida por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Ele mesmo é que o deu a conhecer. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 ao versículo 18. Assim, explicam as Escrituras que o Logos que se fez carne é Jesus Cristo. Isso significa que Jesus Cristo não era apenas um sábio, não era um espírito superior ou uma pessoa admirável entre muitas outras. Ele era, na verdade, um ser supremo, o próprio Deus que se fez humano e caminhou entre os homens. O mesmo Logos divino,
que existe desde a eternidade e cuja existência foi eternamente discutida, tomou o corpo e viveu entre os seres humanos como um de nós. Essa afirmação pode causar estranheza para aqueles que não estão familiarizados com o tema. Inicialmente, na primeira parte desse trabalho, discutimos conceitos abstratos como ser e logos. Agora, na segunda parte, estamos passando desses conceitos para a figura real e histórica de Jesus Cristo. Reconhecendo que essa transição pode gerar alguma confusão, é essencial examinar a necessidade ontológica da encarnação do Logos, para esclarecer como e por que essa manifestação em forma humana é fundamental para que isso aconteça. A necessidade da vinda do Logos deriva de sua própria essência. Como previamente expliquei, o Logos representa a perfeição absoluta de todas as coisas existentes. Assim, ele também possui um desejo que é igualmente perfeito. Nessa perspectiva, assim como cada ser humano deseja alcançar o que considera ser o melhor para si, o desejo divino se orienta para o que é melhor para ele. Para ilustrar a natureza do desejo humano, considere-se a busca por satisfazer necessidades básicas como a fome. O corpo humano busca alimento para saciar a fome, e ao fazer isso, o ser humano não se contenta com qualquer comida, mas procura aquela que melhor atende ao seu desejo nutricional e degustativo. Da mesma forma, ao buscar conhecimento, o indivíduo se orienta para fontes que proporcionem maior satisfação cognitiva e intelectual. Esses exemplos mostram que o desejo humano está direcionado para alcançar a excelência e a realização máxima, seja na satisfação das necessidades físicas ou no desenvolvimento intelectual, refletindo uma busca constante por plenitude. Analogamente, o desejo divino se direciona para um objeto que seja completamente congruente com sua natureza essencial. Deus, sendo a plenitude absoluta e a fonte de toda a perfeição, busca apenas uma relação perfeita consigo mesmo. Para Deus não há carência ou ausência, sua natureza é por completo autossuficiente e plena, e não se pode afirmar que Deus tem alguma necessidade que não seja plenamente satisfeita dentro de sua própria essência. Assim, dado que, por definição, nenhuma perfeição pode existir fora de Deus, o desejo divino deve se orientar exclusivamente para o próprio Deus. Conforme narrado no Evangelho de São João, Deus confere ao ser humano o papel de servir como sua imagem e semelhança dentro do mundo criado. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. É importante observar que na sequência da criação descrita na Bíblia, o ser humano surge por último, após a criação de todas as formas de vida. Esse posicionamento ressalta que o papel atribuído ao ser humano é o de dominar sobre as criaturas, que foram formadas antes dele, conforme dito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Bem como utilizar essas criaturas para garantir sua própria subsistência, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 30. Nesse contexto, São Gregório de Nissa destaca que a única parte da criação a qual Deus confere explicitamente uma função na ordem cósmica é o ser humano, ressaltando sua singularidade e responsabilidade dentro do plano divino. Essa mesma linguagem não foi utilizada para a criação de outras coisas. O comando foi simples quando a luz foi criada. Deus disse: haja luz. O céu também foi feito sem deliberação. No entanto, essas coisas foram antes da criação dos humanos. Para os humanos, houve deliberação. Ele não disse, como fez ao criar outras coisas, haja humano. Veja como você é digno. Suas origens não estão em um imperativo. Em vez disso, Deus deliberou sobre a melhor maneira de trazer à vida uma criação digna de honra. Nesse sentido, interpreta São Clemente de Alexandria o que propriamente significa ser a imagem de Deus. Pois a imagem de Deus é a sua palavra, e a palavra divina, a luz, que é o arquétipo da luz, é um verdadeiro filho da mente, o Pai. E uma imagem da palavra é o verdadeiro homem, isso é, a mente no homem, que por isso é dito ter sido criada a imagem de Deus e a sua semelhança, porque, através do seu coração compreensível, ele é feito à semelhança da palavra divina ou razão, logos, e assim é racional, lógicos. É evidente que, para os cristãos, a capacidade racional do ser humano é vista como o principal atributo que reflete a semelhança com Deus. A razão é considerada a essência pela qual a conexão entre o ser humano e o divino se manifesta, sendo um elemento fundamental que estabelece essa relação. Outros aspectos da natureza humana, como a corporeidade ou as emoções, não são necessariamente incluídos nessa percepção de semelhança com Deus. Tal perspectiva é defendida por Santo Ambrósio de Milão. Não me envergonho de admitir que não é possível para mim ver partes do meu corpo. O que está à minha frente eu posso ver, mas sou incapaz de ver o que está atrás de mim. Não tenho visão do meu pescoço ou da parte de trás da minha cabeça, e não posso ver meus lombos. Da mesma forma, de que adianta o nosso sentido da audição se não podemos ver ou ouvir o que está apenas a uma curta distância?
Se as paredes intervêm tanto a visão quanto a audição, são impedidas. Além disso, nossos corpos estão fixos e encerrados em um espaço estreito, enquanto todos os animais selvagens têm um alcance mais amplo e são também mais rápidos do que os homens. A carne, portanto, não pode ser feita à imagem de Deus. Entendendo que as restrições inerentes da carne não traduziam de forma adequada o que seria a imagem e semelhança de Deus, o autor a descobre na capacidade intelectiva do homem. Isso é verdadeiro, no entanto, em relação às nossas almas, que são livres para vagar amplamente em atos de reflexão e de conselho. Nossas almas são capazes de imaginar e refletir sobre todas as coisas. Nós que estamos agora na Itália, temos em mente o que parece pertencer a assuntos no Oriente ou no Ocidente. Parece que temos contato com homens que habitam na Pérsia. Imaginamos aqueles que têm suas casas na África, caso hajam conhecidos nossos que desfrutem as hospitalidades daquela terra. Acompanhamos essas pessoas em sua partida e nos aproximamos dela em sua viagem ao exterior. Tornamo-nos uma com elas em sua ausência. Aqueles que estão longe de nós nos envolvem em conversas. Despertamos os mortos até mesmo para a troca mútua de pensamentos e os abraçamos como se ainda estivessem vivos. Chegamos até a conferir a essas pessoas os usos e costumes de nossa vida cotidiana. Portanto, aquilo que é feito em imagem de Deus é percebido não pelo poder do corpo, mas pelo poder da mente. Ante essa explicação, surge a necessidade de algumas considerações sobre a singularidade do ser humano em relação aos outros animais. O ser humano é a única criatura capaz de atribuir significado às coisas e de expandir a criação além da mera satisfação das necessidades básicas. A mente humana permite que o ser humano vagueie pelo espaço-tempo como se ele não possuísse qualquer limitação nessa natureza. Enquanto é absurdo imaginar que um cachorro seria capaz de construir um avião para viajar à Itália e realizar negócios com outro cachorro, os seres humanos têm capacidade de empreender tais realizações devido às suas faculdades racionais que transcendem o mero instinto. O ser humano tem a capacidade de dar significado ao mundo de maneiras tanto positivas quanto negativas, podendo agir em favor ou em detrimento do bem-estar universal. É competência exclusiva do homem ser bom ou mau, Hitler ou São Francisco. Nenhum animal jamais protagonizou algo equivalente a campos de concentração e nem mesmo abriu hospitais para atender aos pobres. Essa capacidade de agir e criar, para o bem ou para o mal, destaca a potência única do ser humano, como um ser dotado de imagem e semelhança com Deus. Nesse contexto, é crucial reconhecer que o ser humano possui um caráter híbrido, embora ele compartilhe a semelhança com Deus por possuir razão. Não é, no entanto, o próprio Deus. Enquanto Deus é limitado e pleno, o ser humano está marcado por limitações e ausências parciais. A criatura origina-se do Criador, mas não é o Criador. Por isso, a criatura não tem a capacidade de gerar por si só a perfeição, a perfeita relação desejada por Deus, que é a relação dele consigo mesmo. As Sagradas Escrituras relatam que o primeiro homem, Adão, tinha plena consciência do desejo humano de estabelecer uma relação de igualdade com Deus. Esse desejo é evidente na narrativa da tentação de Adão e Eva pela serpente. A serpente prometeu a Eva que, se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, seriam como deuses, como narra Gênesis, capítulo 3, versículo 5, insinuando que poderia alcançar um estado de igualdade com Deus. No entanto, a violação do mandamento divino e o consumo do fruto proibido expuseram a limitação fundamental da condição humana. Apesar da aspiração de Adão e Eva em alcançar um estado divino, a ação demonstrou que a criatura por si só não possui a capacidade de transcender suas próprias limitações inerentes. Portanto, para que Deus pudesse cumprir o imperativo de estabelecer uma relação perfeita consigo mesmo, era essencial que a sua imagem não fosse limitada pelas restrições inerentes à condição de criatura. Assim, para permitir uma relação plenamente perfeita com a criatura, era necessário que Deus unisse a sua própria natureza e a natureza da criatura. Essa explicação é articulada por São Tomás de Aquino, que argumenta que somente através dessa união divina poderia ser alcançada a plenitude da relação desejada. Ora, pertence essencialmente ao bem o comunicar-se aos outros, como está claro em Dionísio. Por onde pertence à essência do sumo bem comunicar-se de maneira soma à criatura, o que sobretudo se realiza por ter-se a si mesmo unido à criatura criada, de modo a fazer uma só pessoa dos três, o verbo, a alma, a carne, como diz Agostinho. Por onde é manifesto que foi conveniente que Deus se tivesse encarnado. O mistério da encarnação não se realizou porque tivesse Deus, de certo modo, obtido uma mudança do seu estado para outro, em que não existia ab eterno, mas por ter se unido de um modo novo com a criatura, ou antes a criatura a si própria, pois é conveniente que a criatura, mutável por natureza, não se apresente sempre do mesmo modo, por onde, assim como a criatura, que primeiro não existia, foi depois produzida, assim também, não estando desde o princípio unida a Deus, veio depois a lhe ser unida. Saía de São Tomás de Aquino.
na Suma Teológica, terceira parte, Tratado do Verbo Encarnado, questão 1, artigo 1. Dessa forma, a vinda de Jesus Cristo, o Logos encarnado, transcende a mera dimensão histórica ou simbólica. Ela representa a concretização da necessidade essencial de Deus de estabelecer uma relação perfeita, tanto com sua própria essência, quanto com a criação. Embora a criatura não seja o Criador, e portanto tenda à imperfeição e afastamento dele, o próprio Criador, ao se fazer criatura, traz a criação para si. Considerando que o ser, ou seja, Deus, é a plenitude de todas as possibilidades, isso implica que, para Deus, essa relação perfeita não surgiu no tempo, mas sempre existiu nele. A Deus nunca faltou essa união perfeita consigo mesmo. Para ele, essa relação tem estado estabelecida desde toda a eternidade. Se no âmbito da eternidade essa união esteve sempre em vigor, na perspectiva da criatura, essencialmente limitada pelo espaço-tempo, essa união se manifestou progressivamente ao longo da história. Esse evento, e a forma como ele se desenrolaria, já estava previsto pelos profetas do povo hebreu, muito antes do nascimento de Jesus. Uma análise atenta do Antigo Testamento, que precedeu o Novo Testamento e a vida de Jesus por milênios, revela detalhes significativos sobre a encarnação do Logos em forma humana, incluindo a família de onde ele deveria surgir, conforme Jeremias, capítulo 23, versículo 5, o local do nascimento de Jesus, no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e os eventos marcantes de sua vida, como a gente pode ver no livro de Isaías, capítulo 53. Durante sua existência terrena, Jesus não apenas cumpriu as previsões feitas sobre ele no Antigo Testamento, mas também previu e anunciou eventos futuros, como a gente pode ver em Mateus, capítulo 16, versículo 21. Essas previsões se confirmam à medida que os acontecimentos se desenrolam, conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 6 a 7. Cada ação e evento na vida de Cristo estava em perfeita conformidade com o que havia sido predito, e a sua vontade refletia a vontade divina. De fato, a necessidade de cumprir seu destino foi tão proeminente que, ao ser repreendido por São Pedro por aceitar o cruento destino da crucificação, Jesus o corrigiu com firmeza, sublinhando a importância de sua missão divina, e começou a declarar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse depois de 3 dias. E falava dessas coisas claramente. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, mas Jesus, voltando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te daqui, Satanás, que não tens gosto pelas coisas de Deus, mas sim pelas dos homens. Isso aí está no Evangelho de São Marcos, capítulo 18, ou capítulo 8, versículos 31 a 33. Considerando isso, pode-se entender que a relação eterna e profunda de Deus consigo mesmo, que existe fora do tempo, revela-se para a criatura de maneira gradual no contexto espaço-temporal. Embora os eventos se desenrolem como uma sequência histórica de acontecimentos, eles são previamente anunciados como previsões que inevitavelmente se concretizam, pois nada na criação pode alterar o que já foi estabelecido de forma inelutável na eternidade. Desde antes do início do tempo, a relação entre Deus e a criação estava predestinada a se manifestar de forma específica. Cristo, enquanto Logos encarnado, foi designado para cumprir a promessa divina de levar a criação além das limitações próprias da condição criada. Esse processo de elevação envolve a realização plena da imagem e semelhança com Deus, o que significa que a criação, através de Cristo, alcançaria uma união perfeita com a divindade. O mistério da encarnação do Logos como ser humano é um tema que provoca profundas reflexões. Desde que esse evento ocorreu, os maiores pensadores da humanidade têm se dedicado a explorar seu significado. Ao longo de mais de 2 milênios, esses esforços geraram uma rica tradição de estudos multidisciplinares que mudaram a história humana de forma contundente, tendo como fruto a religião com o maior número de adeptos do planeta. Reconhecendo a vastidão e a complexidade dos temas relacionados à encarnação do Logos, é claro que não seria possível abordar todos os aspectos em um único trabalho. Portanto, na sequência dessa série de textos, focarei especificamente nas implicações da encarnação do Logos para o estudo da ética. E investigarei como o evento da encarnação nos fornece bases sólidas para diversos conceitos éticos fundamentais, moldando a compreensão das virtudes do comportamento moral e das responsabilidades humanas. Vocês podem perceber, agora nesse ponto, que a gente está chegando finalmente a tal resposta que a gente está procurando. O que caracteriza esse comportamento moral superior? Qual é o fundamento da moral? Qual é o fundamento da ética? O que são pessoas mais ou menos perfeitas? Então, a gente chegou aqui a entender que Jesus Cristo era o próprio Deus e
era Deus que procura ter uma relação perfeita de si mesma, relação já estabelecida na eternidade, ou seja, não existe uma chance das previsões de Jesus Cristo não acontecerem e ele puxar a criação de volta a Deus. Então, a gente já está aqui nesse ponto. Esse aí é o texto 2. Inclusive, o autor do texto conclui aqui, novamente, a gente sempre vai ressaltar isso aqui, para cogitar doar o Pix dele, que é pixugrf@hotmail.com. Então, vamos à terceira parte desse texto imenso, né? Dessa série de textos desse blog, né? Que é... Poxa, eu bebi um pouquinho de água, né? Porque já está aqui falando muito tempo. Então vamos lá. O texto agora, Cristianismo para Adultos, parte 3. Introdução à Ética Cristã. É do mesmo autor, você já sabe o Pix dele, acabei de falar, pixugrf@hotmail.com. E ele começa dessa vez com um poema. Começa com uma passagem bíblica. Vivo, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. São Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Falar sobre ética é fundamentalmente tratar das ações e decisões que orientam os comportamentos humanos. No nosso dia a dia, estamos sempre diante de situações que exigem escolhas. O mundo nos obriga a decidir, de forma constante, qual é a conduta mais adequada a seguir. Diante dos desafios que enfrentamos, somos forçados a refletir sobre como agir ou, por vezes, se devemos nos abster de uma ação. Essa responsabilidade de tomar decisões é inescapável, pois cada escolha ou ausência dela define nosso papel e impacto no mundo. Não há como evitar esse processo. Estamos a todo momento tomando decisões que mudam nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. Com isso em mente, é crucial reconhecer que todas as nossas decisões são guiadas por certos critérios, mesmo que nem sempre estejamos plenamente conscientes deles. Quando escolhemos levantar da cama em vez de continuar descansando, ir à praia em vez de visitar um amigo, ou preferir um sorvete a uma salada de frutas, estamos na verdade aplicando critérios que usamos para avaliar o que consideramos melhor ou pior em cada situação. Independente da decisão que tomamos, sempre há uma lógica subjacente que orienta nossas escolhas, mesmo que seja de forma sutil ou inconsciente. Mesmo aqueles que negam a existência de uma moral objetiva, sustentando que todas as nossas condutas morais são distintas, na prática, aderem a algum tipo de critério moral. Afinal, todos precisam interagir com o mundo, e, mesmo que se deixem enganar pela ilusão de estarem alheios a qualquer padrão ético, suas ações inevitavelmente revelam o oposto. Jamais presenciei um negacionista da moral que agisse de forma absolutamente aleatória, como se todas as opções de conduta fossem igualmente aceitáveis. Pelo contrário, suas escolhas, assim como as de qualquer outra pessoa, evidenciam a obediência a critérios subjacentes. Na verdade, a experiência nos mostra ser evidente que determinadas ações são mais propensas a gerar mais resultados benéficos, enquanto outras podem nos causar prejuízos, e é com base nessa percepção que ajustamos nosso comportamento. Nos dias de hoje, é raro que as pessoas percebam que suas ações são guiadas por um critério moral específico. Muitos agem sem se perguntar sobre os fundamentos que orientam suas decisões e comportamentos. Justamente por isso é crucial que, antes de avaliarmos as ações humanas, dediquemos tempo a refletir sobre o que constitui o fundamento da perfeição moral humana. Somente a partir dessa compreensão mais profunda podemos começar a considerar o que torna as ações humanas verdadeiramente boas ou corretas. O bem e o mal, assim como a perfeição e a imperfeição, são definidos pelo quanto algo corresponde à sua verdadeira natureza ou essência. Tomemos a carne, por exemplo. Uma carne é considerada boa quando atende plenamente às qualidades que esperamos dela, como sabor, textura e frescor. Como comemos uma carne de má qualidade, muitas vezes dizemos que nem parece carne, o que reflete a percepção de que essa carne não cumpre as expectativas do que deveria ser uma carne. Em outras palavras, uma carne boa é aquela que expressa de forma completa as características ideais de carne, enquanto uma carne ruim é aquela que, ao falhar nessas características, se distancia do que realmente deveria ser. Essa mesma lógica se aplica à conduta humana, e é especialmente visível no contexto dos esportes. Vamos considerar o futebol, por exemplo. Um jogador de futebol é visto como ruim quando suas habilidades e ações em campo não atendem às expectativas de um bom jogador. Isso significa que ele não consegue executar os movimentos, estratégias e técnicas que definem o jogo de futebol. Seu desempenho podem parecer descoordenados ou fora de lugar, a ponto de dar a impressão de que ele não está realmente jogando futebol, mas sim algo diferente. Em outras palavras, ele falha em realizar a essência do que significa ser um jogador de futebol.
mostrando uma falta de competência e compreensão do jogo. Por outro lado, um bom jogador de futebol é aquele que encarna completamente o que é esperado de um atleta da modalidade. Ele domina as habilidades técnicas, toma decisões estratégicas acertadas e contribui positivamente para o jogo. Seu desempenho é fluido e eficaz, alinhado com o que se considera a excelência no esporte. Assim, ele realiza a essência do futebol, revelando uma compreensão profunda do jogo. Aqueles que afirmam que não existem condutas humanas melhores ou piores, provavelmente não escolheriam para jogar no seu time de coração em detrimento de Lionel Messi. O motivo é que o bom senso nos mostra que o talento de Messi reflete de forma clara o que significa ser um jogador de futebol. Sua habilidade, técnica e desempenho são excepcionais e exemplificam a essência do que é um jogador de futebol em sua forma mais elevada. Em contraste, minhas habilidades e desempenho como jogador estão muito aquém desse padrão ideal. Diante da excelência de Messi, minhas próprias habilidades parecem insuficientes e pouco impressionantes. Na prática, eu demonstraria uma qualificação muito menor como jogador em comparação com ele, sendo incapaz de realizar determinados dribles e jogadas sofisticadas que são possíveis no futebol, mas que eu não consigo executar. Eu reflito de forma mais precária o ideal de perfeição do jogo. Isso evidencia que há, sim, uma diferença significativa entre condutas e habilidades humanas. Essa diferença é conhecida e valorizada por todos, mesmo por aqueles que negam a existência de padrões de avaliação. De fato, até os animais irracionais demonstram um nível de discernimento instintivo entre as ações mais ou menos adequadas, ou que pode ser interpretado como uma forma primária de compreensão de certo e errado. Embora suas escolhas não sejam conscientes no sentido humano, esses animais são capazes de selecionar comportamentos que maximizam suas chances de sobrevivência e sucesso no ambiente que estão inseridos. Por exemplo, predadores ajustam suas estratégias de caça de acordo com o terreno e o tipo de presa, enquanto animais sociais, como lobos e primatas, exibem estruturas complexas de hierarquia e cooperação, onde certas ações, como cuidado com os filhotes ou a defesa do grupo, são preferidas em detrimento do comportamentos egoístas e disruptivos. Como discutido anteriormente, entendemos que o conceito de ser absoluto é frequentemente identificado como Deus. Também provamos que esse ser possui em si a perfeição de todas as coisas. Nesse momento, partimos desses pressupostos para uma das consequências lógicas mais imediatas, a de que o ser contém dentro de si também as perfeições morais, como a bondade, a verdade e a nobreza. Esses atributos podem ser encontrados em diferentes graus. Algo é mais ou menos verdadeiro, nobre ou bom, na medida em que se aproxima do grau máximo desses atributos, assim como o objeto mais quente se aproxima mais da essência do calor. Portanto, ao definir e adotar cada uma de nossas ações individuais, estamos implicitamente reconhecendo a existência de um critério hierarquizador de nossas condutas que fundamenta nossa decisão final. Esse referencial, mesmo que seja apenas identificado com um grau diferente de precisão por cada ser humano no caso concreto, serve inescapavelmente como padrão para avaliar nossas ações. Assim, ao estabelecer nossos valores e orientar nosso comportamento, reconhecemos a influência de um princípio de perfeição que, embora nem sempre seja bem compreendido de forma plena por todos os seres humanos o tempo todo, nos ajuda a estruturar nossa compreensão e decisões sobre a ação humana. Quando tomamos decisões como seres humanos, precisamos, mesmo que de forma inconsciente, considerar uma série de critérios que nos ajudam a avaliar qual é a ação mais perfeita e qual é a menos perfeita. Temos uma referência ideal e abstrata de perfeição para a conduta humana, uma espécie de padrão de excelência para nossas ações. No entanto, na prática, nossas ações raramente alcançam esse ideal. Em vez disso, elas se situam em um espectro que vai do menos próximo ao mais próximo da conduta perfeita. Portanto, todas as nossas escolhas e ações estão localizadas em algum ponto dessa escala, que vai desde a conduta menos perfeita até a que é mais alinhada com o ideal de perfeição que temos em mente. A noção de que estamos sempre buscando perfeição pode espantar alguns que, humildemente, preferem não classificar seus próprios desejos dessa forma. Em nossa sociedade, evitamos a palavra perfeição, pois tememos nos tornar escrupulosos e, diante do fracasso em sermos perfeitos, acabamos nos autodestruindo em frustração e estresses em uma busca impotente. No entanto, podemos dizer que o desejo humano sempre busca algo que, de acordo com a sua avaliação, é o melhor para si. Chegando a esse ponto da investigação, devemos rememorar as lições dos últimos 2 capítulos para, enfim, chegar a uma conclusão desse. Nos capítulos anteriores dessa série, discutimos em profundidade como o conceito de Deus está intimamente ligado aos princípios do Logos, a razão ou ordem divina, e do ser, Deus. Enquanto o Logos abrange e sustenta toda a realidade, contendo dentro de si a perfeição absoluta de todas as coisas. Por outro lado, mostramos que as criaturas, seres criados que não são Deus, são, por natureza, limitadas. Essas limitações inerentes
fazem com que as criaturas tendam inevitavelmente a se afastar de Deus. Esse afastamento não é apenas uma separação espiritual, mas também uma dissociação do próprio ser, já que Deus é o fundamento da existência. Quando as criaturas se afastam de Deus, elas se afastam da plenitude do ser e, assim, entram em um estado de entropia ou decadência, onde tudo tende à desordem e dissolução. Diante desse problema, explicamos como a encarnação de Cristo não é apenas um evento histórico ou religioso, mas um imperativo cósmico. Cristo, sendo o próprio Deus, é a manifestação do Logos que se fez carne. Essa encarnação se torna necessária porque o Logos, ao ser a razão última de todas as coisas, deseja contemplar-se a si mesmo na criação. O objetivo é restaurar a ordem e reconduzir as criaturas à união com Deus. Ao se encarnar, Cristo busca a união perfeita entre o divino e o criado, resgatando a criação do afastamento e da entropia, para que as criaturas possam alcançar sua plena realização e participar da perfeição divina. É precisamente nessa operação de resgate que encontramos a síntese entre este texto e os capítulos anteriores. A criatura realiza plenamente seu potencial ao ser preenchida pela condição divina, atingindo sua perfeição a participar da natureza de Deus através de Cristo. O Deus que se faz carne dessa forma, o fundamento da ética na busca pela plenitude humana, em última instância, reside no homem reconhecer e superar sua incompletude como criatura, alcançando a realização plena ao corresponder ao chamado divino. A plenitude do ser humano consiste em encontrar sua verdadeira essência a unir-se ao divino por meio de Cristo. Esse tema é ensinado de forma bela por São Chabel Macluf, que escreve o seguinte: antes do começo existia o amor, tudo passou a existir por meio do amor, e sem o amor nada do que existiu desde o início, ou que existe agora, ou existirá para sempre, teria vindo a existir. No princípio mesmo era o amor. Na base do universo, sua lei e normas é o amor. Quando tudo terminar, apenas o amor permanecerá. Tudo que estiver fora do amor passará. Deus é o amor, Deus é verdade, Deus é o verdadeiro amor. O mundo de Deus é o mundo do amor, é o mundo da verdade, e não a verdade fora do amor. O amor só se realizará através do amor, e ele não alcançará a verdade senão no mundo de Deus. O homem pertence a Deus, ele é o filho do amor, filho de Deus, e sua verdadeira casa é o mundo de Deus. Dentro dessa explicação fica evidente que a providência divina se revela como um amor imenso que permeia e molda todo o universo. Esse amor divino atua como a força fundamental que ordena toda a criação. Quando algo está ausente desse amor, tende a se desintegrar ou a se deteriorar. O amor, portanto, é o princípio que une e preserva as criaturas, protegendo-os da destruição e da imperfeição. Nesse sentido, o amor divino não só cria e sustenta a ordem do universo, mas também atua como um princípio que previne a dissolução e o caos. Isso sugere que a ética humana, ou seja, o comportamento moral e as regras que seguimos, não se baseia tanto em ações ativas ou imposições externas. Em vez disso, está enraizada em uma aceitação passiva desse amor divino. Em outras palavras, a verdadeira ética não surge de esforços próprios para impor a ordem, mas sim da compreensão e da aceitação do amor universal que já ordena e dá sentido ao mundo. A ação divina inunda o universo, penetra todas as criaturas, sobre nada acima de todas, está em toda parte onde elas estão. Adianta-se a elas, acompanha-as, segue-as, não temos senão que deixar-nos levar pelas suas ondas, diz João Pedro de Calçade no Abandono Divina Providência. Essa percepção da dimensão passiva do fundamento da moralidade e da ética nos faz compreender a importância atribuída pelos cristãos a determinadas figuras bíblicas, que não aparecem fazendo nenhum ato mágico ou taumatúrgico. O cerne da ética não é o quão espetacular são os feitos de uma pessoa, mas sim o grau de correspondência dela com o sumo bem, com a providência divina. Um exemplo excelente disso, e aí eu corto para comentário do Guerrilha Cultural aqui, que aqui a gente vai entrar no ponto fundamental do questionamento do 38, né? Um excelente exemplo disso pode ser visto na simples Virgem Maria, que apesar de ter vivido uma vida humilde, exemplifica perfeitamente a excelência ética. Tais eram os segredos do proceder de Maria, a mais simples das criaturas e a mais entregue a Deus. A resposta que deu ao anjo quando se limitou a dizer "Faça-se em mim segundo a sua palavra", continha toda a teologia mística de seus antecessores. Tudo se resumia, como no presente, ao mais puro e ao mais singelo abandono da alma à vontade de Deus, qualquer que fosse a forma como este se apresentasse. A virtude do Altíssimo cobre-este-á com a sua sombra, disse o anjo a Maria. Essa sombra, na qual se esconde a virtude de Deus,
para gerar Jesus Cristo nas almas, é o que cada momento traz em si de deveres, gozos ou cruz. Com efeito, esses são apenas sombras, à maneira daquelas a que damos esse nome na ordem da natureza e que se estendem sobre os objetos sensíveis, como um véu que encobre. Assim, na ordem moral e sobrenatural, os deveres de cada momento, sob suas obscuras aparências, e cobrem a verdade da vontade divina, a única a merecer nossa atenção. Assim, Maria os olhava. O que se descobre debaixo da aparência dos acontecimentos que vão enchendo esses momentos? O que é visível neles é semelhante ao que sucede com os demais homens. Mas o invisível, o que a fé a entrevê e descobre, é nada menos que Deus realizando grandes coisas. Disse novamente João Pedro Calçade no Abandono da Divina Providência. Dessa forma, o verdadeiro fundamento da ética não reside em grandes feitos militares, no acúmulo de riquezas ou em qualquer outra conquista mundana, ainda que essas possam ter o seu valor. Ser uma boa pessoa não tem nenhuma relação direta com a escala mundana dos seus atos. Agir de forma perfeitamente ética é, essencialmente, permitir que a providência divina opere em nós sem resistência, buscando uma ação em perfeita harmonia com Logos. É viver aliado com essa ordem superior, reconhecendo que o bem supremo não se encontra nas realizações terrenas, mas na conformidade com o desígnio divino. Essa explicação, inclusive, nos permite compreender o porquê o cristianismo é considerado uma religião. O cristianismo é uma religião precisamente porque se propõe a religar, ou seja, ligar novamente o homem com sua natureza superior, que foi criada em maior intimidade com Deus. Concluídos esses argumentos, ainda sobram muitas possíveis perguntas. Saber qual é o fundamento da moralidade não significa que tenhamos explicado em detalhes os elementos que a compõem, ou como esses elementos se relacionam com esse princípio básico. Também não foi possível explorar adequadamente porque tantas pessoas encontram dificuldade em corresponder às expectativas impostas pela religião, ou discutir em profundidade temas essenciais como o céu, o purgatório e o inferno. Dada a complexidade e a relevância das questões, fica claro que essa série de reflexões precisa continuar. Esse aqui é o último texto da série desse blog do Gócio Figueroa, novamente indicando o Pix dele, pix.urf@gmail.com. E a partir daqui nós já temos todo o cenário teórico necessário para satisfazer o debate do Cogos e do Renato 38. Então vamos lá. Vamos retomar aqui essa questão do Cogos e do 38, lembrando que eles tinham falado ali. No contexto do debate, qual foi a ponderação? Cogos defendendo ali como católico, apesar de ele estar imerso à heresia sedevacantista, ele defendeu a posição católica de que era essencial ao culto católico que não existisse uma vírgula da doutrina que se fosse ignorada. E parte dessa doutrina é precisamente os dogmas acerca da Virgem Maria, a posição especial que ele assume dentro do contexto católico. Por outro lado, o 38 ele aproximou o tema de uma perspectiva que não vou dizer 100% protestante, mas eu diria cosmocristã. Né? Ele não tem uma definição clara do que ele é, mas ele acredita em Jesus Cristo. E ele fala que a ideia geral dele é que o cristianismo basta, você não precisa de mais nada, você só precisa do Cristo. Cristo mesmo se afirma o único mediador, e sendo o único mediador, não precisa de mais nada. E ele sempre usou bastante esse exemplo, né? Se eu estiver tirando uma pessoa que sofreu um acidente de carro, eu estivesse, tirando o corpo dela, e for o último momento da vida dela, e eu disser, você aceita Jesus Cristo, e ela aceitar, essa pessoa vai do céu pro céu do mesmo jeito, na verdade, sem precisar propriamente que ela reconheça o dogmas marianos ou qualquer coisa da natureza. Então vamos lá. Partindo desse pressuposto aqui do 38, de fato, Cogos está equivocado em dizer que não existe uma maneira de salvação extraordinária. Existem sim salvação extraordinária, isso é reconhecido no Catecismo da Igreja Católica, não importa aqui assumir a posição dele ser devacantista, que o último Papa legítimo foi Pio XII. Isso não é verdade, a Igreja continuou e continua muito bem. E nesse catecismo a gente tem com clareza a previsão de sim, da salvação por parte de um momento extraordinário, como é o que o 38 está narrando. Mas aí você consegue, a partir do texto todo que eu mostrei, entender por que essa salvação acontece. Veja, a salvação da humanidade não tem nada a ver com os nossos méritos, não tem nada a ver com o que a gente entende de doutrina, não tem nada a ver com o que a gente entende de sabedoria, e a gente pode, inclusive, falar coisas erradas e ser salvo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus o desejo dele maior é a si mesmo.
Ele quer olhar para sua criatura e enxergar a si mesmo. Ele quer o espelho onde ele possa ver a sua própria perfeição. E ele já tem ele. É algo que já está unido desde a eternidade. Deus já conseguiu o que ele quer. Ele é onipotente, pô. Não existe a possibilidade dele não ter o que ele quer. E ele quer a si mesmo. Então, a única coisa que o ser humano precisa fazer para se salvar é permitir-se levar por Deus. É conseguir ter um grau de desprendimento que você permita que seu coração tenha a chamada pobreza de espírito. Ou seja, seu espírito não obstrui quando Deus está tentando te levar a ser um espelho dele mesmo. Então, o que a gente quer, inclusive no último texto daquele blog, ele traz uma pintura que é Maria segurando um espelho e nesse espelho está refletindo o rosto de Jesus, né? Então, essa pessoa que é salva através da via extraordinária, que é a pessoa que não tinha Cristo no coração, mas tem um acidente de carro, e o 38 vai lá e pergunta para ela se ela aceita Jesus no último momento de vida, essa pessoa vai para o céu. Sabe por quê? Porque naquele momento, no último instante, ela permitiu que Deus levasse ela. Ela se fez pobre de espírito. No entanto, isso não significa dizer que toda doutrina cristã não serve para nada. O que a gente tem que se resumir, como o 38 insistiu bastante, é que bastava o Sermão da Montanha. Não, o Sermão da Montanha é muito importante estudar ele. Muito importante, muito incrível, muito profundo. Cara, foi Deus que falou, então você já entendeu que é algo importante. Mas é muito importante que a gente não possa tratar toda a humanidade como uma pessoa que está dependente da salvação excepcional, não é verdade? Ou seja, o tempo todo nós não sabemos se no último momento de nossa vida a gente vai estar num acidente de carro e vai ter 38 para batizar a gente. A verdade é que a gente não tem essa expectativa. E também nós temos pessoas com diferentes graus de oportunidades. Então uma pessoa como o Renato 38, que é uma pessoa com doutorado, que já fez Erasmus lá na Europa, uma pessoa extremamente inteligente, ela vai ter um nível de cobrança maior do que uma pessoa ignorante que nasceu num país pagão. Ele tem como uma obrigação moral ali de saber uma doutrina completa, precisamente porque ele é um cara inteligente. Se ele consegue arranjar o tempo para estudar Bitcoin e discutir mulher e OnlyFans no Redcast, ele tem um tempo para conhecer a doutrina. Então, Deus avalia a gente com o grau de abertura e de dedicação que a gente tem de permitir que ele opere a transformação dentro de nós. Então, a gente não pode criar um obstáculo para que isso aconteça. E por isso que existe um diálogo até profundo entre essa pessoa que é salva pela meia excepcional e a história de Maria, e a importância que Maria assume nessa história toda. Porque, veja, quando Deus age no mundo, a gente não está aqui para ir de encontro com a maneira como ele quer as coisas. Nós estamos aqui para entender e valorizar a maneira como ele escolheu as coisas. Então pense, Deus, como a gente falou aqui, discutiu esses textos todos, é onipotente. Ele escolheu que as coisas se dessem da forma que ele quis. E particularmente isso é verdade nas ações de Jesus Cristo, que ele mesmo criou as condições pelas quais ele decidiu entrar no planeta Terra. Então, ele escolheu a mãe, ele escolheu o pai, ele escolheu a cidade, ele escolheu tudo. Então lá são as profecias. O próprio texto que a gente leu falou dessas profecias, que sinalizaram tudo o que Deus iria fazer. Então Deus escolheu as coisas, que as coisas se dessem dessa forma. Deus escolhe que a gente melhore nossa participação com ele através de um determinado tipo de interação, inclusive com as criaturas. Da mesma forma que a gente fala de padres, bispos, cardeais e papas hoje em dia, no Antigo Testamento você pode ver com clareza que Deus separa a tribo dos levitas para ser precisamente aquela tribo que vai ser responsável pelo culto religioso. Ou seja, não é qualquer Zé Mané, era a tribo dos levitas que tinha essa função. Percebeu? Isso é uma importância. Deus dá papéis especiais a determinados tipos de pessoas. Da mesma forma, quando a gente fala ali, se não me engano, quem pega os 10 mandamentos pode estar com a cabeça cansada agora de tanto ler, mas Moisés que vai subir a montanha para pegar os 10 mandamentos. Veja, Deus pediu para Moisés fazer isso pelo povo. Ele não pediu para todo mundo ir junto. Ele pediu para Moisés ir lá, pegar e mostrar para o povo. Então, parte de você aceitar Deus, parte de você aceitar Jesus Cristo é permitir que você entenda como ele age sobre as coisas. Você não pode estar ali projetando que Deus se limitou apenas ao Sermão da Montanha, quando claramente Deus nos revelou mais coisas que a gente precisa aprender. É assim, nós
você está me escutando aqui por 1 hora falar desses temas, que você está entendendo o que eu estou falando, você pode muito bem mesmo saber que você é o tipo de pessoa que precisa saber essas coisas, que precisa buscar mais Deus, que precisa ler mais, que precisa rezar mais. Você está dando... O fato de eu ter aparecido na sua vida para te contar isso já é uma amostra que Deus quer que você saiba de determinadas coisas que os outros não sabem. Então, não dá pra gente se excusar por trás de a pessoa que bateu o carro. Não, você tem um dever moral de se abrir para Deus e permitir que Ele faça a transformação em você. É literalmente um jogo de cartas marcadas. Quanto mais você se abrir a Deus, a Jesus Cristo, mais você vai ser levado pela força do cosmos, pela força do Logos, para essa reconexão fundamental com o que Deus quer de você. É o que está dito na própria Bíblia. Lá está escrito assim, ó. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vocês são pessoas inteligentes, quem está me escutando aqui são pessoas inteligentes. Se você é uma pessoa como 38 super inteligente, você teve uma graça divina de ser inteligente, a muito foi dado, então na hora H, a muito será cobrado. Você teve o tempo de se informar, você teve o tempo de saber dessas coisas. Então, agora vamos tocar um pouquinho no próprio tema específico de Maria, a função de Maria na salvação, partindo também da própria narrativa bíblica. Veja, Deus poderia escolher vir para qualquer canto. Ele poderia ter nascido no Brasil de 2024. Não, mas ele escolheu nascer naquele período, naquela família e dentro de um determinado contexto. Então, quando a gente fala que ele nasce da Santíssima Virgem Maria, nós estamos falando de um evento que era para acontecer daquela forma, que ele ajeitou para acontecer daquela forma. Até porque pai e mãe, lembrar que nós que somos cristãos temos os 10 mandamentos. Um desses mandamentos é honrar pai e mãe. E dentro desses mandamentos, obviamente, Deus precisava cumprir com perfeição. E isso implica também um certo dever de obediência. Da mesma forma que eu tenho que obedecer meus pais quando eles me dão ordem, da mesma forma, ele tinha que obedecer seus pais. Então tinham que ser pessoas muito especiais. E da mesma forma, são pessoas a quem ele tem especial carinho. Veja, se você olha na Bíblia, você vê diversos momentos em que Deus tem especial carinho para algumas pessoas. Exemplo claro disso, você vê lá no livro, naquela questão da narrativa do Sodoma e Gomorra, que o profeta, ele dá a oportunidade para o profeta fugir somente com sua família. E quando o profeta pergunta, mas meu Deus, você não vai salvar essas outras pessoas aqui? Aí ele, não, essas pessoas não merecem. Então, e se não forem 5.000 pessoas, forem 500? Não, também não merece. E se for 50? Também não merece. Se forem 5? Não tem nem 5, é só você. Então, Deus tem um afeto especial para determinadas pessoas. E no caso de Maria, esse afeto vem do fato de que toda a vida dela já estava coordenada para ela receber Deus. Então, a maneira pela qual Deus escolhe enviar ao mundo é através de Maria. Então, da mesma forma, isso é um símbolo para a gente. A imagem de Maria, que é comentada no terceiro texto, como aquela imagem da perfeita abnegação a Deus, veja, ela é o prenúncio do que a gente tem que fazer, é o exemplo que a gente tem que seguir. Ela é o perfeito modelo da relação que a gente quer ter por Deus. Porque, veja, se ela, literalmente, em sentido material, carregou Deus dentro de si, carregou o Logos dentro de si, ela é a perfeita imagem, o perfeito símbolo do que a gente tem que fazer como cristãos. A gente tem que ter esse Logos, um nível de abertura que faz com que a gente carregue o Logos dentro de nós. E com o Logos dentro de nós, a gente dê essa vida ao Cristo vivo. Ou seja, ao Logos verdadeiro encarnar novamente. É uma decisão que o anjo dá a Maria e, sob certo sentido, que Deus convida a gente a ter. A gente não vai engravidar, mas a gente vai ter um tipo de espaço para acolher Deus nos nossos corações e para que a gente possa finalmente abandonar nossa própria vontade para seguir a divina providência, que perpassa também em respeitar toda a doutrina de forma integral e também perpassa por um grande respeito à Santíssima Virgem Maria, que os méritos que ela possui não são méritos militares nem nada do tipo. O mérito dela é refletir a vontade de Deus. E por ser esse reflexo, por ser esse símbolo, precisamente essa é a razão pela qual a gente deve ter uma especial devoção para com ela. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Também conheça o canal Olavo Pio, onde eu traduzo ali os textos do Olavo para o inglês. E é isso aí, muito obrigado pela atenção e até a próxima.